Saudações a todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. O vídeo de hoje vai ser um estudo sobre o sexto selo e nós vamos seguir criteriosamente uma sequência de textos conforme nós fizemos nos vídeos anteriores. E nós vamos perceber no transcorrer deste estudo quão extraordinário é este assunto do sexto selo e quão necessário é compreendermos este assunto no tempo e nos dias que nós estamos vivendo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos compartilhar a Tua Palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, como introdução ao estudo, nós vamos ler um texto e no final desse texto vai mencionar os dois versos iniciais relativo ao sexto selo. E o texto começa nos dizendo assim: os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados. Suas transgressões serão reveladas. Mas o homem que considera que, confessando seus pecados, demonstra fraqueza, não achará perdão, nem verá em Cristo o seu Redentor. Perseverará na transgressão e cometerá uma falta após a outra, e acrescentará pecado a pecado. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritos? Então nós vimos aqui dois tipos de pessoas. Uma que quando comete pecado, pede perdão. E a outra que considera que pedir perdão demonstra fraqueza. O que vai fazer essa pessoa que considera que pedir perdão é fraqueza? Que vai fazer essa pessoa no dia em que os livros de registros no céu forem abertos e essa pessoa for julgada conforme o que está escrito nos livros? O que ela vai fazer? Então ficou essa pergunta. Continuando o texto, diz assim, o quinto capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Lembrando que o quinto capítulo trata-se do livro selado com 7 selos, nos quais hoje nós estamos estudando o sexto selo. Continuando, diz assim: compreendermos o quinto capítulo, ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Alguns há que são enganados, não se apercebem do que está para acontecer na terra. Os que têm permitido que se lhes obscureça a mente no tocante à natureza do pecado são vítimas de um erro fatal. Então é muito importante compreendermos bem essa questão da natureza do pecado, como nós vimos nos dois tipos de pessoas distintas. A menos que efetuem mudança decisiva, tratando dessa pessoa, ou dessas pessoas que não conhecem bem a questão da gravidade do pecado. A menos que efetuem mudança decisiva, quando Deus pronunciar suas sentenças sobre os filhos dos homens, essas pessoas serão achadas em falta. Transgridem a lei e quebram a aliança eterna e receberão em conformidade com as suas obras. Então nós vimos aqui as consequências de uma pessoa que comete pecado, que transgride a lei de Deus, mas que não confessa os seus pecados, pior ainda, que considera que fazer isso é demonstração de fraqueza. Agora vem os dois textos, ou os dois versos, conforme mencionado no início, relativo ao início do sexto selo, que diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra,
e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então agora nós vamos ver no livro Grande Conflito, relativo a estes 3 sinais mencionados no verso 12 e no verso 13 do 6º selo. Vejamos agora, relativo ao primeiro destes sinais, nos diz o seguinte: o profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Primeiro dos sinais, qual é? Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano 1755, o mais terrível terremoto que já se registrou, conhecido como o terremoto de Lisboa. Primeiro dos sinais. Vejamos agora o segundo. 25 anos mais tarde, apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do sol e da lua. Então, o segundo sinal, escurecimento do sol e da lua. A 19 de maio de 1780, cumpriu-se esta profecia. Então, nós vimos aqui 2 dos sinais. Vejamos agora o terceiro e último destes sinais. Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Amigos e irmãos, então nós vimos aqui, quando começou o 6º selo, Deus revelou a João 3 sinais na natureza: terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol e da lua e uma queda de meteoros em datas, em tempos diferentes. Em 1755, terremoto de Lisboa. Em 1780, pela manhã, o sol se escureceu até a noite. Quando chegou a noite, no horário da lua, a lua saiu como sangue. E em 1833, ocorreu uma tremenda de uma chuva, de uma queda de meteoros. Então, nós vimos aqui 3 dos sinais precedendo a volta de Jesus. Agora nós vamos analisar os versos a seguir, Apocalipse 6, verso 14 ao verso 17, que nos diz o seguinte: e o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse verso termina com uma pergunta: quem pode suster-se? Então, amigos e irmãos, nós vimos uma sequência de textos muito interessante. Os 2 versos iniciais do 6º selo falam de sinais do sol, na lua, nas estrelas. Imediatamente a seguir, mostrado já o céu enrolando-se como pergaminho, como efeito da segunda vinda de Jesus sobre as pessoas que não foram salvas. Então, entendendo nessa ordem e nessa sequência, seria compreensível que após 1833, Jesus deveria retornar a este mundo. Nós vamos ver agora que o texto, no verso 17, termina com uma pergunta. E entendemos pelos textos que o 6º selo não termina no verso 17, porque ele termina com uma pergunta. E a pergunta só é respondida a partir do capítulo 7. Agora, esta pergunta ela vai ser respondida e nós vamos utilizar outra fonte inspirada, que é Testemunhos para Ministros. Por João, o revelador, é feita a descrição do dia de Deus, o clamor dos mártires, de pessoas aterrorizadas, chegou aos ouvidos de João. É vindo o grande dia de sua ira. Quem poderá subsistir?
O próprio apóstolo estava cheio de respeitoso temor e oprimido. Então, diante dessa tragédia que vai ocorrer com as pessoas que não foram salvas, João ficou com bastante temor, ficou bastante atemorizado diante dessa situação complicada. E agora vai vir duas perguntas. Nesse mesmo texto, que diz assim: se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Ou se deve ocorrer isso com as pessoas que não foram salvas? Como é que fica o povo de Deus? Como é que fica você que é servo de Deus? Como é que fica eu, servo de Deus, nessa situação? E surge uma outra pergunta: onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? Onde estarão abrigados até que isso ocorra, até que isso passe? Aí agora vem a explicação que diz o seguinte: São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representadas como sendo retidos por 4 anjos. E esses eventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da Igreja de Deus. Amigos e irmãos, aqui é a resposta. Existem 4 anjos estrategicamente posicionados ao redor da terra, e eles estão retendo todas essas contendas, todo tipo de confusão relativo que estão ocorrendo no mundo. Eles estão retendo e até um tempo específico. Veja o que o texto diz: os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Então, é isso que nós vimos aqui 2 perguntas e nós vimos aqui a resposta de Deus. Então, nós vimos aqui, amigos e irmãos, como que um intervalo do verso 13 para o verso 14. Nós vimos aí nos versos 12 e 13 os 3 sinais que precedem a volta de Jesus. E nós vimos nos versos 14 até o verso 17 o efeito da segunda vinda sobre as pessoas que não foram salvas. E agora surge a pergunta: você deve ocorrer isso com os que não vão ser salvos? E para os servos de Deus? E para os salvos? E aí é dada a resposta que existem anjos retendo essa contenda toda no mundo até que os servos de Deus sejam selados. O próximo assunto vai tratar de um selamento. E não é possível uma pessoa ser selada sem antes ser julgada. Portanto, selamento e julgamento é uma coisa só. A pessoa é selada após ser feito um exame criterioso nos livros do céu, após essa averiguação, que nós chamamos de juízo investigativo. Após isso, uma pessoa selada, após esta análise nos livros de registro do céu. Isto mesmo. Então agora nós vamos ver algumas questões interessantes. Por isso que disse no começo que é extraordinário esse estudo, que vai ocorrer algumas coisas com o povo de Deus. Nós vamos perceber que vai haver um teste com o povo de Deus. Isso mesmo. Vejamos o que diz o texto. A nenhuma época se aplicou esta mensagem com maior força do que a atual. O mundo está desprezando mais e mais as reivindicações de Deus. O homem se tem tornado ousado na transgressão. A impiedade dos habitantes do mundo já encheu quase a medida de sua iniquidade. A terra está prestes a atingir um ponto em que Deus há de permitir que o destruidor efetue sua vontade. A substituição da lei de Deus pelas leis humanas, a exaltação por autorização meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico é o último ato do drama. Então essa questão do sábado e domingo, por isso que eu disse, amigos e irmãos, que é um assunto imprescindível para compreendermos agora.
aqui nos dito que essa questão do sábado, que será promulgada uma lei obrigando a guardar o domingo em substituição ao sábado bíblico do quarto mandamento da lei de Deus. Então isso aqui vai ser o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Podemos imaginar quão dramático vai ser o próprio Deus sacudir a terra terrivelmente. Tem havido muitas coisas catastróficas na terra, mas nenhuma foi provocada por Deus. Agora o texto está nos dizendo, quando houver esse ato ímpio, esta obrigatoriedade de se guardar um dia de repouso espúrio no lugar do sábado verdadeiro, quando houver isso, Deus verdadeiramente vai se revelar. Entendemos que Deus tem sido tremendamente paciente, misericordioso, mas vai chegar um momento, e o momento é este aqui, que Deus vai agir terrivelmente. Continuando o texto, diz assim, ó, ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra, sairá de seu lugar para castigar os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra revelará o seu sangue, e não mais encobrirá seus mortos. Então nós vimos aqui o evento que vai proporcionar uma reação em todo mundo, que todas as pessoas deverão se posicionar. Na medida que elas se posicionar, elas serão julgadas e seladas. Por isso que é importante compreendermos esse assunto. Você e eu, todos nós, estamos envolvidos nesta questão. Não é possível ficarmos neutros. Veja o que diz agora outro texto. A lei dominical é o teste que o povo de Deus deve enfrentar antes de ser selado. Então existe um teste final. Muitas pessoas acreditam que Deus livra as pessoas das dificuldades, que Deus vai na frente como que livrando. Amigos e irmãos, seres humanos pecadores, nós só provamos fé em situações difíceis. Nós podemos ver isso representado lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. As pessoas elas provaram de forma dramática que realmente tinham fé. Muitas delas morreram, foram duramente martirizadas, severamente martirizadas, e elas provaram realmente que tinham fé. Agora, aqui está falando do nosso tempo, do tempo que está diante de nós. Todos nós seremos provados, amigos e irmãos. É inquestionável isso. Nós só vamos provar fé. Por isso, estude, analise, se prepare, porque os eventos estão diante de nós. Nós estamos a um passo de correr tudo isso. Existe um movimento mundial que só se fala, feito essa obra de engano, então é uma obra enganosa. As pessoas não conseguem ver, não conseguem perceber, porque é feito através do engano, amigos e irmãos. Então agora nós vamos ler texto do livro Desejado de Todas as Nações, que vai ampliar um pouquinho essa questão que eu acabei de mencionar, relativo a essa questão da lei de Deus. A guerra contra a lei divina, começada no céu, continuará até o fim do tempo. Todo homem será provado. Obediência ou desobediência? Eis a questão a ser assentada em todo o mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou da rebelião. Todos nós temos que escolher em situações difíceis. Por isso é necessário hoje estarmos preparados para estes eventos dos últimos dias. Nós vivemos na geração final da história do mundo, amigo. Então agora nós vamos para a parte final deste assunto, que é
a explicação dos selados, deste grupo específico de selados, que está em Apocalipse 7, dos versos 1 até o verso 4, que diz assim: depois disso, comentando, que nós dissemos lá anteriormente, que o sexto selo ele não termina no verso 17, porque ele termina com uma pergunta. E agora, nós vimos aqui nos textos também, foi feita pergunta e foi dada a resposta. E agora aqui vai tratar de um grupo específico de pessoas que vão ser julgados e selados. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as fontes das águas, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, amigos e irmãos, nós vimos agora aqui um grupo de pessoas específicas a serem selados. E mencionou aqui como sendo os 144.000. E o texto é bastante claro em dizer: então ouvi o número dos que foram selados, e o número era 144.000. Portanto, 144.000 não é simbólico, mas é literal, porque já está dizendo, o próprio texto está dizendo em número, ok? Agora nós vamos ver um texto que vai, assim, ampliar um pouquinho essa questão, se é literal, se é simbólico, que está no livro Primeiros Escritos, na página 15, que diz assim: os santos vivos em número de 144.000. Os santos vivos em número de 144.000. Não precisa mais de comentário. O próprio texto está nos dando total e absoluta clareza, amigos e irmãos. Agora, nós vamos ampliar essa questão dos 144.000 na palavra de Deus, no próprio capítulo 7, lá no verso 13. Eu vejo muitos estudiosos da Bíblia honestos e sinceros com os textos, mas eu creio que muitos deles não tenham percebido ainda esses detalhes, esse detalhe aqui dos versos 13, do capítulo 7, versos 13 até o verso 17. E muitos contextualizam no contexto da grande multidão. Nós vamos perceber aqui que não trata da grande multidão. Né? É muito claro isso. Veja o que diz o texto. Um dos anciãos, Apocalipse 7, 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Um dos anciãos vê um grupo de pessoas distinto, separado, e ele pergunta, e o próprio apóstolo diz: Senhor, tu sabe. Então é devolvida a pergunta para o ancião, e aí ele mesmo esclarece, um dos 24 anciãos. E ele diz o seguinte: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então agora nós vamos ver quão claro vai ficar esse assunto neste livro, O Grande Conflito, que vai falar de 2 grupos diferentes de pessoas, e vai mencionar essa questão dos 144.000. Diz assim: no mar cristalino, diante do trono, naquele mar, como que de vidro misturado com fogo, tão resplandecente é ele, pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Então aqui está nos dizendo, João contemplou 2 grupos de salvos, e um grupo está no mar cristalino, em um lugar específico, um local específico.
e ele menciona como uma grande multidão que saíram vitoriosos da marca da besta. Agora vem o grupo seguinte que diz assim, na sequência: com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram redimidos dentre os homens. Então agora aqui, nessa sequência, vai mencionar todos aqueles versos de Apocalipse 7, 14 a 17, como que a experiência dos 144.000 que passaram por vários momentos difíceis. Então, os 144.000, este grupo de salvos, eles passarão por experiências difíceis, muito difíceis mesmo. Por isso, ele é um grupo seleto, um grupo diferente dos demais. Então, agora aqui vai contextualizar esses versos. Diz assim: ouve-se como que som de muitas águas, e de grande trovão, uma voz de arpista, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo, diante do trono, um cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, podia aprender aquele cântico, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro, onde quer que vai. Estes têm sido transladados da terra dentre os vivos e são tidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. E aqui menciona Apocalipse 14, verso 1 a 5. Agora vem aquela lista de textos que eu mencionei, que diz assim: estes, falando dos 144.000, são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7, 13. Passaram pelo tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. No caso, Mateus 24, é lá que fala, verso 21. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14, 15, 16 e 17. Na sua boca não achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Apocalipse 7, 15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol como poder de abrasar os homens com grandes calores. Eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede, mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então nós vimos aqui a descrição, amigos e irmãos, no fim desse vídeo, de um grupo específico de pessoas que foram julgados e selados. No final de toda essa sequência de textos, nós vimos aqui quão extraordinário é poder um dia fazer parte deste grupo de pessoas. Lembrando que nós não podemos dizer quem deve ser, mas nós podemos lutar para ser um desses grupos de pessoas, salientando ainda que deveremos passar por experiências muito difíceis. Mas no final é Deus que vai determinar quem vai fazer parte deste grupo de pessoas. Amigos e irmãos, então nós terminamos este vídeo, o sexto selo. Nós vimos aí, começou o sexto selo, né, com 3 sinais. Nós vimos que há um intervalo, nós vimos a partir do verso 14, que João contempla a volta de Jesus e a reação das pessoas que não foram salvas. Surge uma pergunta, e o povo de Deus?
como fica nessa situação? Nós vimos aí que fala de um selamento, nisto está o povo de Deus, que vão ser selados. E aí descreve um grupo específico de selado e descreve termina com os 144 mil. Amigos e irmãos, espero ter contribuído para a sua análise, para a sua vida espiritual. Esse estudo tem contribuído muito para a nossa vida e tem nos ajudado muito no sentido de estar preparado para os eventos finais que estão a um passo de ter um desfecho final, conforme os textos que já foram lidos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.